para gravar, né? E aí eu coloquei. E o MP3 também, estou gravando aqui, tá? É dia 21 de maio, aula de fitopatologia. Vou esperar mais alguns minutos para aplicar um testezinho para vocês, só para não acumular o conteúdo. Tem 2 testes seguindo os modos antigos de 10 itens. Né? Da última aula foi 10, alguns eu corrigi, outros não corrigi, tá? Do e-mail que está lá. Mas tudo que vocês me enviam eu respondo para vocês. Até as correções dos trabalhos anteriores, quando tiverem corrigidos, eu vou enviar por e-mail para vocês. Alguns eu dei as respostas e mandei para vocês por e-mail. Depois a planilha do módulo 2 eu coloco para vocês. O DDL ele é altamente preocupado com esses testes, né, Dedé? É o cara dos testes aí. Deixa eu ver. Então, hoje a gente vai falar sobre a etiologia, né, terminar a parte da etiologia das doenças, em que a gente ficou para falar sobre o último patógeno, que era um vírus. E a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês, mais um banco de dados. Aqui. A tela está sendo compartilhada, tá? Hoje a gente veio falando sobre fungos, sobre nematóide. Na aula passada a gente falou sobre bactéria. E agora a gente vai falar sobre vírus. Então a gente sabe que os vírus, né, que afetam plantas, eles têm o nome científico desses vírus, eles são compostos por polinômios. Polinômio quer dizer vários nomes. E esses vários nomes, eles são escritos em inglês. O código de nomenclatura para vírus, ele é um pouquinho diferente. Ele é escrito em inglês. E aí esse nome, ele contém o nome do hospedeiro, por exemplo, o primeiro caso aqui, todo mundo está vendo o vídeo, né? Então tá. Então, tobacco quer dizer fumo, né? Tobacco em inglês quer dizer fumo. Mosaic, que é o tipo de sintoma, então ele vem primeiro com o nome do hospedeiro, depois ele vem com o nome do tipo de sintoma, depois vírus. E toda vez que vocês estiverem escrevendo uma literatura, como o próprio boletim técnico, se a gente estivesse fazendo sobre vírus, eles teriam que incorporar o Tobacco Mosaic Virus. Você pode colocar o nome completo ou colocar a acronímia. Vou escrever aqui, acronímia. Acronímia quer dizer essa sigla. Acronímia igual a sigla do nome científico. Então, isso só funciona para vírus, tá? Em que esse TMV é o nome da acronímia, ou sigla, em vez de você ficar escrevendo toda vez Tomato Spot Wilt Virus, Cucumber Mosaic Virus, Lettuce Mosaic Virus, vocês vão colocar a acronímia, tá? E aí, aqui são as características etiológicas desse vírus, né? Esse vírus. E a foto, né? Vírus a gente só consegue ver em microscopia eletrônica de transmissão. Ele tem um tamanho da partícula de 300 de comprimento a 18. Toda vez que tem um X, ele está querendo referir a dimensão, para fungos, para outros organismos também. Qualquer estrutura que vai estar entre dois valores, entre X ou uma amplitude, né? O maior ou menor valor, isso está querendo dizer a dimensão dessa estrutura. Se é uma estrutura esférica, ele só vai ter um valor. É pela lógica. Só vocês pararem para pensar. Então, a unidade de medida para vírus é NM, né? NM igual nanômetro, tá? E ele é um vírus de RNA, que a grande maioria, fita simples, senso positivo. E ele produz essa partícula viral de 2.100 subunidades de proteínas. Proteína é isso para TMV, Tobacco Mosaic Virus, tá? O Tobacco Spot Wilt Virus, tudo isso daí vocês vão encontrar num site chamado também ICTV, que é um site do Comitê Internacional
de taxonomia de vírus. Vocês entrem, eu vou ver se eu vou colocar o link ICTV, deixa eu ver se eu acho aqui. ICTV, ok, no Google, International Committee of Virus, tudo aquilo que eu estou falando, né, e questões de mudança da taxonomia de vírus, vocês vão encontrar nesse link aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, desse comitê internacional, tá? E aí vocês têm informações das espécies, as mudanças dos táxons, o número exato de vírus que encontram, informações até do próprio coronavírus, da descrição do coronavírus, vocês vão encontrar aqui. Processo de identificação de novas espécies, enfim, tá? E aí vocês vão, e assim sucessivamente, vocês vão ter informações aqui, nesse caso do Cucumber mosaic varius, né, o vírus que dá em abobrinha de moita, ele é um vírus de transmissão mecânica, eu sempre uso esse vírus aqui para aulas práticas, porque a gente faz um macerado e ele aparece bem em fumo, ele dá resposta em fumo. Então, 20 a 70 micrômetros de largura, e ele é um vírus de RNA fita simples, e não esqueçam, né, os vírus, fita simples, senso positivo. Vamos pegar esse TMV aqui primeiro. Quando ele é fita simples, senso positivo, o vírus de RNA, o vírus, assim que ele desencapsida, encapsidar significa ele desnudar, também é chamado isso em inglês, desnudar. Significa que ele vai abrir. A capa proteica, o vírus, a casca dele, vamos imaginar assim, ele é uma capa proteica, e dentro dele tem um conteúdo genômico. E esse conteúdo genômico vai ficar lançado no protoplasma. Então, quando ele é um vírus de fita simples, senso positivo, né, ele mesmo, o próprio vírus, é uma partícula de RNA mensageiro. Então, o hospedeiro, né, animal, vegetal, a planta, no nosso caso, ela vai sintetizar, ela sempre sintetiza proteínas que expressam o fenótipo, né? A proteína é responsável pela expressão de fenótipos para o ser vivo. Ela vai ser lida pelo ribossomo, né? Ele que faz a tradução, né, dessas proteínas. Então, quando o vírus é um vírus de RNA fita simples, senso positivo, ele rapidamente, no momento que ele entra no citoplasma, ele já vai produzir as suas proteínas virais no ribossomo, porque ele mesmo é a partícula viral, ele mesmo é o RNA mensageiro. Então, ao invés de chegar primeiro no ribossomo, proteínas de interesse para o vegetal, vai ocorrer proteínas de interesse para o vírus. E aí, isso explica do porquê que a grande maioria dos vírus são vírus de RNA fita simples senso positivo, tá? E quando o vírus, por exemplo, vírus de RNA fita simples senso negativo, eles têm uma etapa a mais. Eles precisam produzir o RA negativo, é tipo uma imagem em espelho, né? É a imagem que está no espelho, do outro lado. Então, ele precisa produzir uma cópia que seja o senso negativo, a partir do senso negativo, é um modelo para produzir o senso positivo, e esse senso positivo vai ser traduzido no ribossomo e produzir as partículas virais. É por isso que se explica do porquê que os vírus de RNA fita 5 senso negativo são tão numerosos no planeta. Aqui algumas características etiológicas de algumas espécies importantes de vírus. Professor, Oi. você pode repetir novamente essa parte aí, porque que a maioria do RNA fita simples é senso negativo, por favor? Porque o vírus, uma grande maioria é senso positivo, tá? RNA, senso positivo. Existem vírus de DNA, vírus de RNA, RNA fita simples senso positivo, RNA fita simples senso negativo, RNA fita dupla, né? DNA fita simples, DNA fita dupla. A grande maioria dos vírus são vírus de RNA
fita simples, senso positivo, né? A sigla ficaria SS positivo. Quando ele desencapsida, entra dentro do citoplasma, o vírus, essa fita de RNA que sai, esse genoma, ele mesmo é o RNA mensageiro, é por isso. Então, o vírus de RNA, fita simples, senso positivo, que são mais numerosos no planeta, ele já vai ser, ao invés da planta produzir as proteínas de interesse para o vegetal, quando o vírus entra, por exemplo, tem no aparelho bucal de um inseto vetor, ele perfurou uma folha, e aí ele entrou dentro do tecido. No momento que ele perfurou a folha e entrou dentro do tecido, ele vai para o ribossomo e sintetizar as proteínas de interesse. E aí o ribossomo vai produzir, ele é igual um carro. O carro, ele produz primeiro a carcaça, depois ele tem os pneus, depois ele coloca o motor. O vírus é a mesma coisa. Então, as proteínas de interesse, elas são fragmentadas, a gente chama de um sistema policistrônico. Ele vai produzir, dentro do eucariota, a máquina de produção de proteínas, dentro da célula vegetal, eucariotos, ela vai produzir de maneira fragmentada. Então, ele vai produzir os genes, a gente chama de ORFs, né? Regiões, né? Open Reading, regiões de leitura do DNA, né? Do RNA do vírus. E aí ele vai produzir isso no ribossomo. Quando ele é fita simples, senso, não sei se eu estou sendo claro, fita simples, senso positivo, ele entrou dentro do protoplasma, que é o citoplasma, ele imediatamente vai se direcionar para o ribossomo e ele vai ser traduzido de uma maneira direta, tá? Se é um vírus de DNA, ele precisa passar por várias etapas. Por exemplo, um vírus de DNA, ele precisa produzir RNA, lembra? Transcrição, tradução, né? São os processos metabólicos para a produção, para a expressão de fenótipos, para a expressão, produção de proteínas. Lembrando que a RNA é a organela que produz proteínas. Tá bom? Entenderam? Entendi, obrigado. E aí nessa tela mostra a morfologia, né, que nós temos da composição de alguns vírus. A morfologia e composição de alguns vírus que afetam plantas. E aí você tem o tobacco, né, e as características que nós temos das dimensões. De novo, aquele padrão que eu falei para vocês, né? Nesse caso aqui, ele está colocando um valor, né, em nanômetro das partículas virais. Nematóides e fungos, bactérias, eles são colocados em micrômetros, né? E aí você tem o RNA, fita simples, senso positivo, né, desse vírus. E algumas das características etiológicas de alguns vírus que afetam algumas espécies de planta. Notem aqui, ó, o mosaico dourado do feijoeiro, aqui, a penúltima linha. Aí, o nome da espécie é bean, golden vem de ouro, né, feijão, ouro, mosaico, ó, mosaico dourado do feijoeiro. Então, BGMV seria o nome da espécie. No passado, se traduzia muito essa questão do nome científico, hoje não mais. Então, hoje se recomenda que não se traduza e que você fale chame os vírus pela acronímia, o nome científico da espécie de um vírus é por essa acronímia ou sigla, tá bom? Que vocês vão ter. Então, aqui dentro do site, que é do link que eu mandei para vocês vão encontrar algumas características, né, e critérios que são estabelecidos pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, e as questões de morfologia, de fisioquímica, propriedades fisioquímicas, as questões de ácido nucleico. Então, para você dizer que o vírus é similar a outro, você tem que ter até 95% de similaridade. Então, vamos imaginar, existindo no banco de dados várias espécies de vírus. Então, por exemplo, o vírus da AIDS, né, o HIV. Se você faz o exame de sangue, e hoje em dia, o exame de sangue é um PCR, uma reação de PCR. Então, ele amplifica vários fragmentos de DNA, usa um primer específico para a detecção do vírus. Se você tiver o vírus no teu sangue, ele vai amplificar esse vírus.
E aí, a espécie do vírus, ela é mutagênica, então tem várias que são catalogadas dentro de bancos de dados. E para você dizer que ele é igual a um indivíduo, tem que ter no mínimo 95% de similaridade, né? Ou então, quando você tem menos que 95% de similaridade, você identifica uma nova espécie de vírus. É muito comum encontrar uma nova espécie de vírus. Então, quando você tem 90, por exemplo, você pegou, fez a detecção, amplificou um determinado vírus que está passando por um processo de mutação, e a similaridade das regiões nucleotídicas, ela não é total, não é acima de 95, você define uma nova espécie. Então, dentre todos os organismos que estão no planeta, que estão depositados, a gente chama no gene, tá? Então, você sempre pega regiões conservadas de todos os seres, e para essas regiões conservadas, você tem essas áreas, essas regiões sequenciadas. E quando não tem similaridade, não tem, vamos imaginar assim, uma igualdade da amostra que você tem com a sequência que está depositada no gene bank, significa que são duas coisas diferentes. E qual que é a porcentagem, a proporção definida para existir como os indivíduos não serem, como os indivíduos serem diferentes? É abaixo de 95, tá? Então, cada organismo tem algumas exigências, tá? Então, aqui um print, né, que eu fiz da tela antiga, ó, de 2002, né, do Comitê de Taxonomia, que aí vocês têm os índices de vírus, as descrições de cada um desses vírus, as listagens a respeito desses vírus. Então, são informações que vocês podem obter. Algumas propriedades que os vírus têm, a gente vai caracterizar com relação a tamanho, forma e a presença de envelope. Alguém lembra o que é envelope? Eu falei para vocês que os vírus, eles são compostos basicamente de capa proteica, né? O vírus é composto de capa proteica mais o genoma, né? O DNA ou RNA genoma. Esses vírus, quando eles entram tanto no animal ou vegetal, você sabe que eles ficam guardados. Por exemplo, o vacúolo de suco celular é uma grande organela dos vegetais que acumula água, que faz com que a folha fique túrgida. Todo mundo sabe disso, né? Esse vacúolo de... Opa, escrevi errado aqui. O vacúolo de suco celular, ele... Quando o dia está muito quente, ele joga para fora água, né? Então ele faz essa regulação osmótica e vai colocar esses componentes para fora ou para dentro. E aí existem vários locais, igual na casa de vocês. Vamos imaginar que vocês ganhassem R$ 1 milhão, vocês não pudessem guardar no banco esse dinheiro. Aonde vocês guardariam? Então, o que acontece? O vírus entra dentro da célula, já falo, tá, Daniel? Ele vai ser guardado em diferentes regiões. Ele pode ser guardado no complexo de Golgi, nesse vacúolo de suco celular, pode estar dentro do núcleo, pode estar em diferentes organelas, né? No próprio cloroplasto, ele pode guardar essas partículas, essas proteínas que são sintetizadas no ribossomo. E no momento, isso você sabe, né? Vacúolo de suco celular, ele tem membrana. Então, quando você ouvir falar vírus que são envelopados, ele parece que, eu acho que deve ser problema de internet, o fato de interromper, Daniele. Não? Eu acho que é isso, não? Eu não sei como resolver isso. Quando interromper, você fala, eu falo mais devagar, ou então você pede para repetir o assunto, tá bom? Às vezes é questão da variação da internet, né, das ondas, do Wi-Fi, ou 3G, 4G, que vocês estejam utilizando. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer, Daniela, é o fato
do envelope, né? Então, o envelope é uma membrana que veio do hospedeiro hospedeiro animal ou vegetal. É isso. Então, os vírus, eles têm capa proteica e algumas espécies, para eles se camuflarem. Já viram? Vocês viram lá com o Flávio? Não tem insetos que se mimetizam, vocês não chamam de mimetização? Né? O vírus é algo estranho dentro do corpo de qualquer ser vivo. Então, imediatamente, o sistema de defesa de um animal ou compostos de defesa de uma planta destruiriam esse vírus. Então, uma forma dele circular por dentro do hospedeiro seria essa forma de roubar uma parte da membrana do hospedeiro. Olha que coisa inteligente. Então, ele é guardado em alguns locais e para ele espalhar, ele tem um espalhamento sistêmico, ele pode roubar essa membrana, então qualquer coisa é uma parte da planta, uma parte do vegetal. Então, ele pode ter livre acesso dentro do vegetal através desse envelope. Os vírus envelopados, eles têm essa característica. Essa característica. Tá? Aqui, a massa molecular são, né, a questão do tamanho, são características para identificação e a densidade, o tipo de ácido nucleico, a segmentação e essa sequência, né? Então, a sequência ela é dada por um teste molecular, existe um equipamento chamado sequenciador. Hoje em dia, no Brasil, o pessoal está mandando muitas amostras para a China, mas tem vários laboratórios, é caro, né? Então, não vale a pena você ter um equipamento como esse se você não fizer isso em série, não fizer isso de uma maneira igual ao laboratório, você vê laboratórios de análises clínicas, né, de humanos. Só vale você ter esses equipamentos se você fizer isso com uma rotina, sempre, né? Tem muitas amostras para justificar o preço desses equipamentos. Tá bom? Então, sequenciar significa você não sequencia o genoma inteiro, porque isso demora muito tempo. Então, você sequencia regiões que são alvo, regiões que são úteis para você poder definir, né? O indivíduo. Diz que, vocês já assistiram aquele Black Mirror? Né? Ele fala muito sobre tecnologia, né? Sobre colocação de chips dentro da cabeça das pessoas, fala sobre algumas questões de resgate de memórias, né? Eu vi um episódio em que as pessoas, a polícia conseguia ver através dos olhos tudo aquilo que acontecia antes. Então, se a pessoa assassinou alguém, a pessoa ele poderia, com um computador, interligar e passar numa tela de computador e visualizar. Enfim, tem um pouco de ficção científica. Mas eu acho que a questão disso, né, de futurista, eu acho que a história de regiões genômicas, hoje em dia, é o nosso dedo, né, a gente chama de fingerprint. A nossa impressão digital, ela não está ainda na internet, né? Dizem que o estado do DF, todas as pessoas que moram lá, eles têm sua impressão digital catalogada, né? Então, se é um assassino e encontrou a impressão digital nesse local, no local de um crime, algumas pessoas poderiam acessar esses bancos de dados. Mas diz que o futuro é ter um banco, um metadados, né? Um banco com todos esses dados com relação à impressão digital. Mas o que eu quero dizer pegando na história do sequenciamento, é que diz que o futuro seria você ter regiões conservadas, quando você nasce, uma região que define você como ser um indivíduo único, você ter essa sequência definida e guardada dentro desse banco de dados. Aí você consegue fazer uma série de estudos sobre evolução, sobre questões de saúde, de doenças, né? A partir de regiões-alvo que você se conhecia e pode guardar. Talvez isso seja uma boa pauta para poder a gente caminhar no processo de evolução, não ficar só na questão da impressão do polegar, né, da impressão digital, mas sim de algumas regiões conservadas que guardam informações exclusivas de cada um. Então, eu já vi alguns filmes falando sobre essa história de sequências, né? Talvez isso seja algo mais palpável, né? Enfim, essa questão de tecnologia e o ser humano eu particularmente acho muito interessante, gosto muito disso, mas ela leva a gente para muitas vertentes. Talvez a gente
algumas pautas que colocam no Black Mirror, né, o espelho negro, né, que está querendo se referir à tela do computador, o quanto que a gente é preso, né, o lado bom e o lado ruim que a gente tem das tecnologias. Hoje, essa tecnologia está sendo representada por esses smartphones, né, que a gente tem. Ela vai levar a gente para muitas coisas. A gente tem muitas julgadores, nós somos muitos juízes, né? Então a gente qualifica e desqualifica as pessoas num passe de mágica, né? Em um segundo, a pessoa é uma pessoa que você ama. E depois, dependente de qualquer fala que ela tenha dito, você passa a odiá-la e persegui-la, né? A gente vê várias situações dessas na internet. Eu recomendo esse seriado. Ele fala um pouco sobre essa questão, né? Não muito sobre sequenciamento, mas a influência da tecnologia na vida das pessoas, os likes, né? Esse dia eu vi um episódio que falava, a pessoa ficava vidrada e queria nota, né? Então ela era um personagem, ela agradava todo mundo para ter pontuações, né? É interessante, parecia uma bonequinha ela, né? Pô, mas ela sofreu pra caramba, né? Suzana, mas também surtar, até eu surtaria, né? Até você surtaria, né, Suzana? Pelo que aconteceu com ela, a amiga que convidou ela para o casamento era uma crocodila, né? Mas enfim, voltando aqui, né? Então, a questão de macromoléculas, moléculas maiores, então você pode ver o teor do tipo de proteínas que é sintetizados, né? Então, existe uma área da ciência chamada proteômica, que analisa o tipo de proteína que é expressa num vegetal. Então, quando ele é infectado por um vírus, a gente pode avaliar, estudar e sequenciar, identificar os tipos de proteínas pela análise proteômica. Lipídios, né, conteúdos de lipídios que podem dar informações sobre esses vírus a respeito da sua exclusividade. Outro critério de identificação do vírus é o genoma, a organização do genoma, as partes que definem, né, as proteínas que ele refere, as estratégias de replicação. Daniela, está me ouvindo? Como é que está aí a internet, Daniela? Você vê? Tá beleza? Tá. As estratégias de replicação, né? Como o vírus replica, eu estava falando para vocês a respeito quando vocês perguntaram sobre os vírus de RNA fita simples, senso positivo, ele ser traduzido diretamente no ribossomo, isso é replicação. Então, reprodução dos vírus, reprodução, né, como a gente vê, reprodução dos nematóides, a gente não fala para vírus reprodução, a gente fala de replicação. Então, para vírus, seriam termos muito similares. Como os fungos se reproduzem, o ciclo biológico dos fungos, como os nematóides se reproduzem, como as bactérias se reproduzem. Para vírus, a gente chama de replicação. Então, na verdade, é o processo metabólico usando, né, a fábrica, que é o ribossomo, como produzir partículas virais, tá? Os sítios de acúmulo de proteínas virais, sítios de acúmulo é aquilo que eu falei para vocês. O vácuo de suco celular é um exemplo de um sítio de acúmulo. Locais onde ficam guardados. Vocês têm R$ 1 milhão, onde vocês guardarem R$ 1 milhão para que ninguém roube? Né? Quando vocês ganham o dinheiro de vocês, vocês guardam em alguns locais, nas gavetas, dentro de um livro com fundo falso, né, uma gaveta com fundo falso, ou vocês têm dentro de casa um local escondido com como é que chama? Cofre, né? Coloca embaixo onde vocês guardariam dinheiro se vocês ganhassem muito dinheiro e não pudessem colocar no banco, né? Fosse um dinheiro ilícito, né? Vamos imaginar assim. Né? Porque o dinheiro que você coloca no banco, ele tem no colchão, né? No forro é um bom local, né? Enterrar o dinheiro, né? Enterrar em algum local e marcar. Hoje em dia, eu vi, acho que em algum Bitcoin, mas não tem imposto no Bitcoin, Renato, será? Interessante, ó. Potes de farinha, boa, né? No Narcos, né? Ele enterra dinheiro e marca com
ponto de GPS, né? Latitude e longitude. Aquele também, como é que é? Breaking Bad, o cara esconde o dinheiro e marca com, com latitude e longitude o dinheiro lá no deserto, né? No Texas, alguma coisa assim. Isso, Suzana. É muito óbvio. Tem que colocar em locais que não seja muito óbvio. Dentro de vasos de plantas, né? É uma outra opção. Dentro de bolsos de roupas, é muita roupa para poder ver, é uma boa. É uma coisa para se pensar. Então, esses locais que vocês estão falando de roupas, veja uma célula vegetal seriam os locais onde o vírus guardaria as proteínas de interesse. Ele acumula, ele produz muita proteína, e depois, é igual um carro, né, numa fábrica, ele vai depois montando. Através dos as comunicações com uma célula com a outra dos vegetais, né, a comunicação a longa distância é dada pelo xilema e floema. Pelo xilema e floema, partículas virais elas são transmitidas, né, levadas, por exemplo, para longas distâncias dentro de uma planta. E quando vocês têm uma célula para plasmodesmos, isso, tonoplasma é o nome da membrana, né, do óculo subcelular. Então, a comunicação a curta distância ela é dada através dos plasmodesmos, e aí o vírus, essas pequenas proteínas, né, são 4 genes importantes para os vírus, que vão fazer com que eles transfiram para um lado para o outro, de um lado para o outro. Tá bom? Vamos dar uma pausa e vamos aplicar um testezinho e vocês vão me mandar da mesma forma que vocês fizeram na semana passada, tá? Eu vou minimizar aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o teste? Não? Sim ou não? Não, né? Eu vou copiar aqui o segundo teste no meio da aula. Deixa eu copiar aqui, copiar. E aí vocês vão responder e mandar para mim por e-mail igual vocês fizeram da última vez. Pode abrir os e-mails e colocar a resposta diretamente no e-mail. Beleza? Aí vocês vão colocar isso aqui lá e colocar as respostas para mim desse teste, tá? Então, 9h42, vou marcar aqui no relógio, 5 minutos, eu vou fechar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Timer. Agora sim, são só 10, tá? Vai ficar menos demorado, tá, Giovanni? Beleza? Contando 5 minutos, foi. Tem outro teste também pronto depois pro final da aula, tá? Enviem por e-mail
no horário da aula, tá? Fora desse horário, vai terminar 9h40. A minha leitura é que você pegou de alguém e mandou as respostas por alguém, né? Professor, saiu da tela do teste. Ah, tá. Deu certo? Suzana? Deu sim. Tá bom. Dois minutos para acabar. Terminaram? Fabrício, já recebi. Fabrício, tem que colocar o número, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso, 4 falso, 5 falso. Eu vou me ajeitar mais para fazer mais bonitinho no sistema. Renato enviou para mim. Não, tá bom, Fabrício, tá bom. Daí da próxima você põe o número 1, 2, 3, 4, 1 ponto, V, 1 verdadeiro, 2. Enfim, é o primeiro, né? Gabriel Antônio Abraão enviou. José Elias enviou. Giovanni Moreira Rezende enviado. Thalita. Larissa. Marcos Eduardo Rodrigues Dutra. Eduardo Soares. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O outro teste vai ser mais pro final da aula? Provavelmente. É porque eu tô na estrada. Na verdade, eu vou pegar uma estrada. Aí, pra mim ver se dá tempo de eu chegar no local. Tá bom. Qual Tá coisa bom? eu espero, enfim. O teste não é obrigatório, né? Quem não faz, eu deixo em branco, só anota, não vou dar zero, tá? Não, mas eu vou tentar chegar a tempo, viu? Eu vou Tá sair bom. da reunião. Obrigada. Tá bom. Beleza? Acabou o tempo. Marcela Bahia. Começar, vou voltar à aula. Leila. Denilson. Mariana Santos. Samuel Bisoni.
vendo no celular, a notificação do celular. Tá, Carol. Daniele enviou. Ellen. Se der algum problema, depois... Vitória Canuto. Né? Sempre eu vou responder para vocês com a resposta e o acerto. Tá? Tiago Ribeiro. Suzana. Por e-mail, tá? Para quem está fazendo pela primeira vez o teste, vai no e-mail, coloca milton.lima@ifgoiano.edu.br e me manda a resposta. Minha intenção maior é mais treinar sobre algumas coisas. Eu faço um embaralhamento aqui em cima das coisas que eu falei. Semana que vem eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque tem a etiologia, normalmente vocês têm muito problema, porque tem a ver com microbiologia e tal. E tem alguns conceitos e tal. Então, alguns conceitos mais importantes eu fico tentando puxar. Se você não fez, Fabrício, né, tá aqui. Não tem problema, né? Só vai ficar em branco lá, não vou colocar nota, né? Só reduz as possibilidades de ter avaliações, né? Notas. Otacílio. Beleza? Voltando aqui. Então a gente falou locais, né? Sítios de acúmulo, né? De proteínas virais. Citopatologia, formação de corpos de inclusão. Outras características que são importantes para a identificação de vírus são a questão do relacionamento entre antígeno e anticorpo, que são os testes, Carol chegou aqui para mim. Relacionamento sorológico, são os testes que a gente vê, o teste LISA. As propriedades biológicas de transmissão dos vírus, né? Então, os vírus, eles podem ser transmitidos por vários tipos de insetos vetores, como trips, como mosca branca, ácaros, pulgões, né? Cigarrinhas, e a forma como esse vírus fica, essa partícula viral e o tempo que ele fica dentro do corpo do inseto vetor, isso é importante. Alguns insetos vetores, a partícula viral fica ao redor do aparelho bucal, alguns eles ficam, que a gente chama de uma relação não persistente, depois nós temos uma relação semi-persistente, em que ele fica aqui na glândula salivar, então ele fica por alguns minutos, segundos na boca, no aparelho bucal, a parte mais externa, depois ele fica na glândula salivar, semi-persistente. Depois nós temos o sistema circulativo não propagativo, são aqueles que eles circulam dentro da corrente, na hemolinfa do inseto vetor, mas eles não se multiplicam dentro da hemolinfa do inseto vetor, eles não têm a possibilidade. Lembrar que é algo estranho dentro do inseto vetor. E aí nós temos os vírus que são circulativos propagativos, são aqueles que circulam, que se multiplicam, ou seja, ele tem o que a gente chama de transmissão transovariana. Os filhotinhos do pulgão, eles vão ser virulíferos, eles vão conter a partícula viral, porque a característica deles tem essa capacidade de se multiplicar dentro da hemolinfa, dentro do sistema sanguíneo desses insetos vetores. Embora a gente sempre fale, isso é um elemento conceitual, muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem entender essas relações desses vírus, e isso tem um aspecto epidemiológico muito importante, né? As relações semi-persistente, não persistente, semi-persistente, persistente, circulativo, não propagativo, persistente, circulativo, propagativo. São 4 os tipos de transmissões. E existe um gene dentre os 4 que é responsável pela transmissão. Existe um gene, então eu tenho um gene que é responsável pela transmissão no genoma viral, eu tenho um tipo de transmissão dessas. Existe um gene no genoma viral que é responsável por essa especificidade no inseto vetor. O vírus que é transmitido por afídio, somente afídio é transmitido. Isso graças a um processo, a uma proteína viral, né? Depois tem o DNA da polimerase e o DNA que faz com que ela circule dentro da célula hospedeira. Enfim, são muitos
são órfãs, né, as regiões de leitura que o vírus vai ter uma importância dentro do genoma da planta hospedeira. Depois nós temos aqui outros critérios de vírus, se eles infectam eucariotos e procariotos, a morfologia da partícula, o tipo de genoma desse vírus, se é vírus de DNA, RNA, se é fita dupla, DS, fita simples, SS, se ele tem um segmento ou ele tem 2 segmentos, como o caso dos begomovírus, né, que tem 2, são bissegmentados. E para identificar os vírus não têm reinos, né, e eles pertencem a uma ordem, e aí vai ter um nome e a terminação viralis, família com a terminação, o sufixo, né, viride. Quando eu tenho um nome com a terminação virine, é a subfamília, e com a terminação sempre todos os gêneros de vírus, potivírus, begomovírus, né, eles vão ter a terminação vírus. E o nome da espécie, ele vai conter o sintoma, como eu tinha falado para vocês, o nome da hospedeira em inglês, o nome do sintoma e a terminação com a palavra vírus. Isso é o nome da espécie do vírus. Tá? Então, sempre o nome de vírus é escrito em inglês. Em inglês. E o nome da espécie dos outros seres, dos outros organismos fitopatogênicos, são binômios e escritos em latim. Tá? Então, quando eu falei, na última aula, eu falei para vocês sobre formas especiais, variedades, patovares, eles são uma categoria a mais, acima de espécies, que alguns isolados têm. Para vírus existe o termo estirpe. Tá? Estirpe é uma outra forma de você se referir a uma categoria acima dessas espécies. Então, você pode ser cucumber, mosaic virus, estirpe, cucumber, que seja. Mas você vê muito poucas referências, pelo fato dele ser muito pequeno, em relação às estirpes. Então, nós temos 3 ordens, em 2000, é claro que isso deve estar atualizado, eu tenho que atualizar isso, 56 famílias, 9 subfamílias, 23 gêneros e 1.550 espécies. Então, nós temos de 30 mil a 40 mil isolados de vírus e bactérias de plantas e animais encontrados que estão presentes naquele site que eu mostrei para vocês, no link que eu mandei para vocês. Então, para eu poder identificar, então tá aqui, ó. Então, para bactérias, né, eu tenho um binômio, Xylella fastidiosa, uma bactéria, Melodioides incógnita, que é um nematóide, Chifnema index, é um nematóide, Alternaria solane, o nome de um fungo. Eles são escritos em latim e eles têm 2 nomes, então a gente chama de binômio. Para vírus, é escrito em inglês, ele é polinomial e ele leva em consideração o nome da hospedeira. Então, essa é a regrinha aqui, ó. Essa é a grande regra para poder identificar um vírus. Nome da hospedeira, escrito em inglês, cotton. O tipo de sintoma, às vezes ele dá uma curvatura, né? Curly top, né? Curvatura do topo. E a terminação vírus, isso é a composição do nome científico de um vírus. Então, aqui, tomato, cucumber, lettuce, beans, citron, é o nome científico do vírus, é o nome do hospedeiro em inglês, e o tipo de sintomas, ó, tomato, cucumber, lettuce, vírus, cucumber, beans, citrus vírus, tá errado aqui, né? Aqui, tomato, aqui é spot, né? Spot que é a mancha. Spot virus, né? Porque eu não, acho que eu copiei isso aqui, coloquei aqui, copiei 2 vezes. Agora que eu vi que estava errado. E aí, cucumber, daí aqui é mosaic, que é o nome do sintoma. Aqui é lettuce, yellow leaf curly, yellow, que significa curvatura da folha, né? Em alaranjado, né? A folha fica curva e ela tem coloração alaranjada para alface. E aqui, mosaic, golden, bean, golden, mosaic, vírus, né? Aqui eu vou chamar.
agora tá certinho, ó. Tomato spot wilt virus, cucumber mosaic virus, lettuce yellow curl virus, bean golden mosaic virus, e aqui citrus tristeza vírus. Lembrar que o vírus da tristeza, o CTV, né? Ele é um vírus historicamente muito importante, né? Ele causou declínio de TSWV, tá? Acronime aqui. Qual que seria a acronime aqui dessa espécie de vírus? Cucumber mosaic virus. Fácil, né? Põe aí, eu tô aguardando. Qual que é a acronime? Isso. Qual a acronime do próximo vírus? Lettuce yellow leaf curl virus. LYLC. V, né? Lettuce yellow leaf curl virus. Isso. E o golden, né, que é o popularmente conhecido mosaico dourado do feijoeiro, que é BGMV. E aqui, CTV seria o nome da acronime. Então, o meu mosaico virus está ali, eu já coloquei para vocês. O tomato chlorotic mottle virus, né? O TOC, aqui eu coloquei outro, né? Tomato chlorotic mottle virus. TOCMOV. O potato vírus Y. Potato yellow leaf curl virus, né? O tomato spot wilt virus, né? E aí esses vírus, né, eles pertencem à família Bunyaviride, gênero Tospovírus, né? Por exemplo, aqui cada um ele vai estar posicionado numa categoria taxonômica, família, gênero, espécie e acrônimo. Aqui são todos os vírus que afetam plantas, né? O Agros, ele tem esse diagrama de famílias de gêneros de vírus e viroides. Então aqui são os vírus alongados, Clostridiviride, Potiviride, Calavírus, e aí pertencentes a esses gêneros nós temos várias espécies. Então infecta uma planta, é um novo caso, cada planta é um novo caso, tá bom? Aqui o Sesquivírus, o Alcavírus, pertence à família Sequiviridae, Tombusviride, aí os vários gêneros, Luteuviride, todos eles têm essa conformação da partícula. E esse vírus de RNA fita simples, né, são todos esses gêneros, exemplos de vírus que são fita simples, senso positivo. Ó, são todos esses que estão nesse slide, tá? Então, se ele é fita simples, senso positivo, o que que acontece com ele quando ele cai no protoplasma da planta hospedeira? Coloquem para mim. Ou falem, podem falar também. Podem desabilitar o som, enfim. Produz proteínas de interesse. Aonde, Ellen? A questão é, no ribossomo, de uma maneira mais rápida. Ele vai ser traduzido, o RNA vai ser traduzido no ribossomo diretamente. Então, ele é o RNA mensageiro. O vírus é RNA senso positivo, RNA fita simples, né? Vírus positivo, fita simples, RNA. O próprio vírus é o RNA mensageiro. O serviço que o RNA mensageiro faz para a planta hospedeira, o vírus é um RNA mensageiro. Então, ele já tem o passe livre para ser traduzido e produzir, e fazer com que a planta produza as proteínas de interesse. Tá? Então, nós temos aqui Comoviride, com 2 partículas, alfavírus, cucumovírus, né? Aqui são os formatos, a gente chama de icosa hétero, e aqui os viroides, né? São vírus de menor quantidade de carga. Na verdade, o vírus de viroide é que é um vírus com um genoma um pouquinho menor. E ele também é um vírus de RNA fita simples, tá? Então, associem isso. Viroide e vírus, qual é o genoma, o tipo de genoma característico da grande maioria dos vírus? É serem vírus de RNA fita simples, senso positivo. Viroide também é um vírus de RNA. Por que que é? Porque existe uma vantagem
Existe uma vantagem biológica. Não existe uma vantagem ser rico? O que seria, né, tão bom ser rico? Se bem que nesses tempos de quarentena, ser rico, se bem que a gente não pode reclamar, né? A gente tem comida no prato, isso já é uma boa, a gente tem que ser agradecido a Deus por tudo aquilo que a gente tem. Mas, para tudo existe uma vantagem, o dinheiro dá uma vantagem para a gente, né? Ele precisa sintetizar a fita simples senso positivo para daí ser traduzido. Ele tem uma etapa a mais. É como se fosse um degrau de uma escada, Denilson. Se ele é um vírus de RNA fita simples senso negativo, ele precisa produzir, ele vai ser um molde para produzir o DNA fita simples senso positivo. Tá? E aí, pertencentes a esses gêneros, essas famílias, vocês vão ter várias espécies de vírus que vão estar presentes a eles. Então, existe uma vantagem, tá? Uma vantagem biológica, devido ao que eu falei para vocês. Aqui é a continuação. E aí já tem um número menor de gêneros, e aí, claro que vocês vão ter uma... Se vocês colocarem qualquer um desses gêneros dentro daquele site, vasculhar, vocês vão encontrar as várias espécies de vírus. Então, os vírus de RNA fita dupla. Então, Denilson, fazendo a sua pergunta, né? Então, aqui, tá vendo? Nessa imagem aqui, dentro dessa figura geométrica, por isso que a gente chama de poligonal, polígono aqui é um vírus alongado, varicosavírus, e aqui, alfa-criptovírus, beta-criptovírus, né? Eles têm um formato icosaedro. Esses vírus aqui são vírus de RNA fita dupla. Eles são pareados, Denilson. Ele tem o senso positivo e negativo. Não tem um DNA que é fita dupla? Então, também tem um RNA fita dupla. Quando eles se abrem, quando ele entra no citoplasma, eu preciso ter uma etapa. Ele precisa se abrir. E quando a fita de um vírus de RNA fita dupla se abre, você vai ter o senso positivo e o senso negativo separado. Mas a natureza genômica desses vírus, eles são juntos, né? Assim como os vírus de DNA. Quer ver o DNA? Ó. DNA fita simples. Então, se o vírus é um vírus de DNA fita simples, o que acontece? Ele pode ficar escondidinho lá no núcleo. Então, ele tem algum mecanismo biológico que vai fazer com que abra a fita de dentro do núcleo da célula hospedeira e ele vai introgredir dentro do genoma. E se ele introgredir no genoma da planta, qual a leitura que você tem disso? Mutação. Vai alterar a sequência genética daquele local. Então, é isso que vai acontecer. Você pode introgredir apenas um senso da fita de DNA, ou os dois, né, DS, Caulimoviridae é uma família de um vírus de fita dupla, DNA fita dupla, e ele vai se introgredir. Mas professor, como é que fica o vírus de DNA para produzir o RNA? Como que vocês me responderiam? Baseando no dogma central da biologia, baseando naquilo que vocês estudaram na matéria do primeiro período lá, em biologia celular, ou na matéria de bioquímica, né, que vocês estudaram. Como que um vírus de DNA produz as proteínas de interesse viral? Né? DNA produz o quê? Então, ele vai ter mais etapas ainda. Se é um vírus de DNA fita dupla ou simples, então ele vai ter que abrir, se é fita dupla, abre a fita, gasto biológico. Depois ele vai ter 2 fitas de DNA. Ele vai ter que sintetizar o RNA mensageiro, porque a RNA é produzido a partir de DNA, produz o RNA fita simples, senso positivo e negativo, e somente o positivo que vai ser traduzido. O negativo sempre serve de molde para produzir o positivo. É assim que acontece. Então, a grande questão dessa vantagem biológica é a questão do número de etapas, né? Então, quanto mais etapas tiverem, isso vai fazer com que, biologicamente, tenha uma desvantagem em relação aos vírus de RNA fita simples, senso positivo. Você não vai namorar com uma namorada, vai ter uma namorada ou um namorado que seja muito complicado, que tenha muitas etapas. Você vai ver uma cara simples. Você vai constituir uma vida com uma pessoa que tem uma similaridade com você, que você olhe no olho e que você sinta segurança, que você sinta felicidade, que teus olhos brilhem, não é assim? Então, essa questão do RNA fita simples senso positivo, ele tem a ver com essa vantagem biológica.
não ter muitas... É como se você andar numa pista, né? Você consegue correr numa pista sem nenhum impedimento, né? Sem nenhum... O que faz você perder a velocidade do carro? A lombada, eu chamo de lombada, lá no sul a gente chama de lombada. Você chama do que aqui? Tem um outro nome aqui que eu esqueci. Né? Vocês têm o balão quebra-molas, isso, Daniela. Está certo. Obrigado, Dani. Quebra-mola, ou você também... Isso não reduz a velocidade? Então, as etapas, se é um vírus de DNA fita simples, ou fita dupla, ou senso negativo, é etapa. É reduzir, é quebrar a velocidade do carro numa reta, numa estrada. Pô, você tem uma Ferrari. Pô, como é que você vai correr se você tem muitos impedimentos? As etapas seriam impedimentos biológicos que vocês vão encontrar que explicam do porquê que eles não são. Olha a imagem aqui, olha a quantidade de tipos de gêneros de vírus que vocês encontram aqui em relação ao anterior. Tá? Então, a questão, se for muito difícil para replicar, isso vai ter uma consequência biológica, né? Entenderam, né? E aí, para a gente, acabou a aula de etiologia, graças a Deus. Eu estava ansioso para terminar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês um outro banco de dados, hoje eu vou mostrar para vocês. Então, através do que eu mostrei para vocês, tentei falar a respeito da classificação dos agentes fitopatogênicos, os códigos, né, de nomenclatura, a questão que é regido pelo código binomial e não binomial. Quanto maior o tamanho, né, a variação morfológica entre os indivíduos é maior, e a morfologia vai sustentar a identificação, os critérios de identificação. Quando o tamanho do micro-organismo é maior, tá? E essa identificação é uma premissa para você traçar medidas de controle, né? Sem você identificar o agente etiológico, vai ser difícil vocês poderem reconhecer esses agentes. Beleza? Então, agora eu vou ensinar um outro banco de dados para vocês colocarem no trabalho de vocês. Todo mundo está vendo o site do ICTV? Agora eu não vou conseguir ver o que vocês falam. Sim, né? Então tá. Então esse aqui, ó, tem as informações a respeito de taxonomia, né? Mas não é aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, você coloca aqui potivírus. Você coloca search, ele vai dar informações sobre, ó, ele vai dizer o gênero, família, né? Todos os grupos, as ordens, tá? Você clica aqui, visualizar, ó, e ele vai dar as informações a respeito desse gênero de vírus. E aqui ele diz, olha, aí eu posso contar, é tudo feito à mão, né? Então, para colocar no meu slide, eu tenho que fazer isso, né? Por exemplo, herpes viridis. Todo mundo dizem que 90%, 99,9% da população tem herpes. Então, nós temos aqui a ordem, e se eu clicar nesse mais, nós temos as várias famílias. Ó, tem 3 espécies. A família Aloherpes viride, e aqui são as espécies, os gêneros, né? Ó, o gênero é Batracovírus, e aqui o nome da espécie, das 3 espécies. Ó, Ciprinivírus, outro gênero, e as espécies, e aqui as outras espécies, aqui também as outras espécies. E alguém está cantando aí, a mãe de alguém está cantando aí. Hã? Como é que é a música? Nanana de saudade. Nanana, é uma música sertaneja. Como que é essa música, Tassilo? Fala aí. É a mãe que canta, né? Mas enfim. Mas eu não queria mostrar esse site. Então anotem aí para vocês. Vou anotar agora um outro site para o boletim de vocês. nt.ars-green.gov. Beleza? Esse aqui é um banco de dados internacional do Ministério da Agricultura americano, em que ele vai dar uma série de informações a respeito do seu fungo. Então, eu cliquei aqui em Fungus Host.
Host quer dizer hospedeiro e fungos quer dizer fungo. Então, cada um de vocês vão colocar aqui. Da vez passada eu falei de quem que era. Vou colocar o gênero aqui de um fungo que é... Vamos colocar... Dê uma sugestão aí para mim, diferente do que foi a Asperospora. Vou colocar outro. Agora vou colocar... Leandria. Leandria é um gênero de fungo. E aqui o nome do hospedeiro é... Vou colocar que ele infecta cucumis, tá? E aqui, ó, ele vai dar as citações bibliográficas, as listas de literaturas ligadas a essa combinação de fungo e do hospedeiro, né? Vamos colocar aqui para ver o que vocês vão enxergar aqui, tá? E search. Search quer dizer pesquisar em inglês. Então, no mundo, existem infectando espécies de cucumis, ó, cucumis melo, cucumis sativo. Existe 4 registros de ocorrência no mundo. Então, você pode escrever lá em epidemiologia, Leandria momórdica. Você viu que eu coloquei só Leandria, ele já indicou Leandria momórdica aqui. Não tem outra espécie de Leandria que causa mancha foliar em cucumis. Existem 4 registros de ocorrência de Leandria que causa mancha zonada, né, do pepino, cucumis sativos é pepino, e os registros, existem 2 registros no Brasil e um registro na Flórida. Como é um site americano, ele dá por estado americano, ele não dá USA, né, ele não dá para o país inteiro. Então, o sistema do Ministério da Agricultura americano, eles fazem levantamentos por estado e não pelo país. E aí, os Estados Unidos, ele considera os Estados Unidos por estado, ele dá os relatos por estados, mas fora dos Estados Unidos ele considera por país. Tanto é que o Brasil, né, se tem um registro tanto em Goiás quanto um registro no Rio Grande do Sul, para ele tanto faz, é um registro do Brasil. Eles não têm como controlar, né, enfim, por razões óbvias. Então, esse aqui é um site americano que dá essa informação. Então, essa mesma busca, eu vou voltar aqui, ó, eu fiz número de hospedeiros por fungos. Agora vamos colocar número de hospedeiros por fungos e as suas citações bibliográficas. E aqui está embaixo, ó, esse número que está aqui, ó, 3.000, 34.636, aqui eu tenho a referência a respeito de Leandria. Existem 4 registros e as publicações, ó, essa aqui é repetido, é a mesma publicação, né? Aqui é a segunda publicação e aqui é a terceira publicação. É uma forma também de vocês poderem ter informações a respeito da sua planta hospedeira. E aqui na Flórida, nos Estados Unidos, né? Então aí vocês vão ter que identificar, na verdade, reconhecer quais são os estados americanos e chamar tudo isso de USA, para ficar tudo igual, né? Então você vai falar, Leandria momórdica, ela encontra-se registrada infectando cucumis melo no Brasil, entre parênteses. O que é? 34636, ó, 34636. Por Mendes, et al., 1998, e tem um registro de ocorrência em cucumis sativos, pode colocar entre parênteses, pepino, sendo encontrado um registro de ocorrência no Brasil por Mendes, e nos Estados Unidos por Blaski, 1983, e Alfieri Jr., et al., 1984. Alguma dúvida? Tá, vou mandar o link aqui. Porque agora eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês, eu tenho que sair para ver. Qualquer coisa, vocês desabilitem o áudio aí, tá? Para falar comigo. Eu estou numa página que está recobrindo a apresentação. Vamos lá fazer uma outra apresentação. Vamos colocar só, agora, isso, né, vamos colocar só em cima do fungo, né? Colocar só Leandria. Leandria infecta quem?
Quem são os hospedeiros? Círculo de hospedeiros e distribuição geográfica desse hospedeiro, isso indica a epidemiologia do fungo. Então, você vai colocar aqui, ó, coloquei fungus host em cima, ó, coloquei Leandra, fungus host. Quem são os hospedeiros que infectam Leandra? Então, eu vou colocar aqui Leandra, eu posso colocar aqui, a Leandra infecta, vai dar mesmo uma busca similar ao que aconteceu lá, né? Tem registro de ocorrência. No Brasil, ó, a grande maioria no Brasil, infectando Citrus lanatus. Alguém sabe quem que é a planta do Citrus lanatus? Melancia. Cucumis melo, qual é o nome da planta? Melão. Cucumis sativos, qual é o nome da planta? Pepino. Mamórdica charante é uma nativa, não sei o que é. Sequium edule, chuchu. Né? Então, esses são... aqui, ó, esse autor, ele identificou Leandra sp, não como mamórdica, em chuchu. Então, aqui ele não dá o nome. Se eu clicar em cima do número, vai aparecer a referência aqui, ó, em cima. Tá? Em cima de cada número, ou posso fazer aparecer as referências quando eu coloco fungus host e citações aqui, ó, tá bom? Search. Vai aparecer aqui, ó, a citação aqui embaixo. Beleza? Vamos fazer outro agora. Vamos colocar Corinéspora. Vamos ver se vai aparecer. Corinéspora provavelmente tem muito mais, né? Hospedeiros. Então, ele está rodando dentro desse site. Então, é um site que vai dizer países em que o fungo ocorre, quem são as espécies de plantas hospedeiras, quem são as hospedeiras. Alguns, por exemplo, ferrugem, só infectam gêneros de plantas. Se assim infecta outro, se você colocar aqui Phacopsora pachyrhizia, quem são os hospedeiros de Phacopsora pachyrhizia? Então, aqui existem 1.168 táxons, registros, aqui é registros de ocorrência, tá? No outro, no Index Fungorius, são táxons, né, definidos em literatura. Ó, aqui todas as referências bibliográficas de Corinéspora cassiica. Então, de Corinéspora. Então, existe, ó, aqui você vai ter que contar a mão. 1, 2, eu venho aqui, vou no Word, vou abrir um arquivo do Word, arquivo novo, eu venho aqui, ó, na busca, copio tudo isso, ó, vou bater o botão direito, assim que seleciona tudo. Tá aqui, copiando toda a minha busca e a referência bibliográfica. Aqui, ó, a recomendação de citação, ó, suggested citation. Vou copiar isso aqui. E é isso que vocês vão fazer também nesse banco, colocar dentro do Word, para responder algumas das questões em cima dos seus bancos de dados. Eu vou fazer uma série de perguntas igual ao trabalho do Index Fungorius. Então, aqui nós temos quantas espécies de... Aqui são as referências marcadas, né, dentro do Word. De cada número que estão ali, são na referência do registro de ocorrência no mundo, tá? Cada número aqui tem uma associação. Então, aqui seriam Corinéspora, as espécies, lá, Corinéspora milletiae, só teve um registro de ocorrência na China. Então, quantas espécies de Corinéspora estão aqui? As espécies de Corinéspora, elas também são vistas lá no Index Fungorius. Corinéspora sp, né, as pessoas que identificaram Corinéspora, mas não identificaram a nível de espécie, né, colocaram só Corinéspora sp, e aí são as hospedeiras que Corinéspora já foi registrada no mundo. Então, não interessa.
Então, eu posso, em cima de Corinespora cassícula, né? Tá aqui, ó. Essas seriam as hospedeiras. Então, em cima disso aqui, ó, isso aqui é uma pesquisa, que às vezes, é por isso que eu falo para vocês, às vezes vocês não sabem gerar informação, né? Uma informação atualizada. Olha a quantidade de hospedeiros. Cada um disso aqui é um hospedeiro registrado no mundo de Corinespora. Ó, Corinespora cassícula. E aí vocês podem marcar aqui, ó. E aí, quantos hospedeiros de Corinespora vocês têm? Ó, aqui já marquei, ó. Fui lá e marquei. Como é que é o nome disso aqui? É numeração, né? Marcador de numeração. E aí ele contabiliza. Assim como você pode colocar, ao invés, como tem muito, vocês podem colocar Corinespora cassícula lá no banco de dados, retirar só ter essa parte, já que você identificou a espécie. Mesma coisa para o... Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, ele dá o estado da arte às espécies de corinésporos que afetam, ou então colocar ZA+, quem são as espécies de Puccinia que infectam, né, ó, corinéspora no mundo inteiro. Então, vamos colocar agora a corinéspora glicínia. Então, ele só vai falar de glicínia, corinéspora cassícola, que é o seu patógeno. Então, ele vai dar somente aquele... Agora, ele vai restringir um pouco a minha busca, quando eu coloco a espécie. Só que eu não posso errar o nome científico da minha espécie. Tem que colocar direitinho. Entenderam? Então, a Corinespora cassícula, esses são os hospedeiros de Corinespora cassícula. E os seus registros de ocorrência, ó. Em Abelmontius esculento é o nome do quiabeiro. Ele foi identificado em Brunei Darussalam, é uma cidade. Aí vocês colocam no Google Maps, e aí vocês vão achar. E aqui é a publicação, embaixo tem a publicação. Cuba, e aí vocês têm aqui todos os hospedeiros no mundo desse patógeno. E aqui as referências para esse fitopatógeno. Então, existe 780 registros. Cada númerozinho desses aqui, ele conta. E embaixo aqui, ó, ele dá o valor total do número de registros de ocorrência de Corinespora cassícula. Se eu colocar agora Corinespora e colocar glicine, que é o seu caso, tudo vai depender da quantidade de informação que ele vai gerar. Então, no mundo, em Corinespora cassícula, no gênero glicine, existe várias glicine, glicine max é a mais conhecida da gente, né? Quantos registros de ocorrência existem? Eu venho aqui e faço a pesquisa. Então, ó, eu tenho 39 registros de ocorrência no mundo. Ó. Bolívia, Brasil, Camboja, China, na Dakota do Norte, Estados Unidos, Mississippi, Estados Unidos, Minnesota, Estados Unidos, é um estado americano, Índia, né? Georgia é um estado americano, Flórida é um estado americano, Fiji é uma ilha, né? Acho que fica no norte da África, China, Canadá, na Índia, Tailândia. Então, esses são os locais onde ela foi registrada no mundo, e aqui as publicações. Essas publicações devem constar no boletim de ocorrência de vocês, em que vocês vão descrever. Eu vou preparar um trabalho em que vocês vão, na verdade, me colocar, fazer essas trincas e dizer quais são os locais, os países em que ela é registrada, quais são as espécies hospedeiras, enfim. Aqui, por exemplo, a Corinespora cassícula encontra-se registro para Glicine max, Glicine soja, Glicine ussuriensis e Glicines sp, que é o gênero, a pessoa, esse cara aqui, ó vou clicar aqui, ó. O PAND, ele não identificou a hospedeira a nível de espécie, ele chamou de Glicine sp. Beleza? Eu vou fazer mais um. Vou fazer vamos pegar um aqui que está aqui. Thalita, qual que é o teu boletim, Thalita?
Thalita, qual que é teu boletim, Thalita? Vou pegar da Dani, então, que eu lembro aqui. O da Dani é coletótrico. Tá? Eu vou lá em fungos, name, coloco o coletótrico e coloco aqui musa. Tá bom? Fungos, host name, e venho aqui, ó. Então, ele vai falar no mundo aonde o coletótrico é registrado, quais são as espécies de coletótrico que infectam banana e as espécies de banana que são afetadas. Ó, coletótrico com musa, e aqui os registros de ocorrência, e aqui o número de registro. Então, usar essas literaturas e compor um texto a partir desse banco de dados. Então, existem registrados as seguintes espécies de coletótrico que infectam banana. Coletótrico aotearoa, coletótrico crisophyllum, coletótrico gigásporo, coletótrico glosporioide e assim por diante. Beleza? Então, o que vocês precisam é esse aqui, ó, fungus name. Então, coletótrico, espécie vai ser mais restrita, uma pesquisa mais restrita, e o número do host name. Gravem, host name, nome do hospedeiro, gênero do hospedeiro. Não pode ter erro com relação à digitação. E fungus name. Ok? Se vocês quiserem aqui, número de hospedeiros do fungo, você só coloca o número coletótrico, host fungos, e aí ele vai dar todos os hospedeiros, todas as espécies das plantas. Olha, tem a pesquisa por fungos, número de fungos, né? Do binômio, eu coloquei, nesse caso, coletótrico e musa, aqui fungos e as citações. Eu quero só as citações, eu quero só a localidade, é só marcar aqui, é isso que vocês precisam, e clicar aqui em Search na pesquisa. Ok? Esse é o que a gente chama de Fire Rosna. Vocês vão chamar lá de Fire Rosna, tá? Se vocês olharem aqui no final da busca, vocês vão encontrar a citação bibliográfica, que são as duas pessoas que criaram esse banco de dados. E eles atualizam constantemente. Todas as novas publicações, eles ficam aqui. Ó. Olha, aqui é a Fire Rosna que eu falei para vocês. Ó. Tá? Aqui é como eles sugerem a citação bibliográfica do banco de dados. Ok? Então, 10h30, temos 30 minutos ainda. Né? Eu vou passar para vocês um trabalho a respeito desse Fire Rosna. E esse trabalho vai ser para epidemiologia. Então, a aula de agora vai ser sobre epidemiologia. Vamos começar essa parte final. Vou dar 20 minutos, depois fazer mais um teste. E vamos falar sobre a epidemiologia das doenças de plantas.